Olá, povo de Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor. Eu creio que eu estou na presença dele. E eu venho hoje com mais uma palavra, né? O que seria essa palavra? É que você pode ajudar as pessoas nos momentos difíceis, sabe? Você pode ser bálsamo na vida delas. Você pode ajudá-las a encontrar o caminho quando está escuro. Porque não escurece, o caminho não escurece só para um ou outro, escurece para todos. E a gente precisa dar luz, né, gente? Essa luz do amanhecer, essa luz que é o grande eu sou, né? A luz do mundo. E a gente não deve achar que a gente é melhor que ninguém, porque não somos. Somos pessoas em processo de ajudar umas às outras, reconhecer que todo mundo tem problemas, que aquelas pessoas que ferem as outras, muitas vezes elas estão feridas também, e às vezes feridas por a gente mesmo. E o perdão, gente, falar sobre o perdão é muito bom. É muito difícil às vezes perdoar, mas é tão bom. Eu tenho tido cada dia mais vontade de perdoar as pessoas, a todos, sabe, assim, liberalmente. Porque, gente, tá tão claro lá, se a gente não perdoar o nosso próximo, o nosso Pai também não nos perdoa. Pense no mandamento. E hoje eu acho tão lindo perdoar, hoje eu sinto tanta vontade de perdoar. Às vezes eu sinto falta de conviver, de amar mais as pessoas que, por algum motivo, eu não perdoei, elas também não me perdoaram, sabe? Eu sinto mais o amor de Deus em mim, esse desejo de estar com as pessoas, mesmo elas sendo mais carentes de amor, de carinho. Às vezes a gente pensa que tá correta. Nada, tá não. A gente tá errada também. Todo mundo é errante. E, gente, não só aqui merece as coisas. A gente só tem porque Deus é bom e nos fornece, sabe? Ele nos provê, ele nos ensina, nos disciplina em amor. Às vezes você vê pessoas passando por momentos tão difíceis, por tantas tribulações, sabe? E às vezes a tribulação não tá nem só fora da pessoa, tá dentro dela, sabe? Os pais que muitas vezes eles não amaram os filhos de uma maneira correta, ou até eles amaram muito, mas não sabia como expressar, como comunicar, então talvez fazer alguma coisa errada. É porque foi o que eles viveram, foi o que eles aprenderam. Eles aprenderam muita coisa correta, mas eles também aprenderam coisas erradas. E o primeiro forma de você mudar as coisas não é você julgando os outros pelo que eles fizeram no passado ou por nada disso. É você dando exemplo, é você sendo uma pessoa melhor, tá? Se você se você passou por um casamento, ou seus pais passaram por um casamento, e nesses casamentos tiveram muita briga e tudo, não volta para julgar o que aconteceu na vida dos teus pais, sabe? Eles passavam por problemas, eles tinham os problemas deles, entendeu? Eu fui assim uma pessoa no passado que eu falava, eu não quero viver a mesma vida que os meus pais. Tá, eu realmente não quero. Mas como eu posso evitar isso? Para que eu evite isso, eu tenho que ser mais compreensiva, mais dócil com meu marido. Eu preciso tratar melhor a minha sogra. Mesmo que ela esteja às vezes aborrecida comigo, eu tenho que entender e compreender que ela teve os problemas dela e não foi fácil. E a gente pode até achar
que o problema do outro é menor. É nada, gente. Às vezes é maior do que o da gente. E às vezes, por conta disso tudo que a pessoa passou, ela precisou mais de amor e não mais de problema, entendeu? E se... Gente, perdão, no fundo é minha mãe, aqui atrás, é minha mãe falando, conversando com a gatinha daqui. Então, é muito difícil gravar vídeo aqui em casa em silêncio total. Às vezes eu consigo, quando eu acordo antes, acordo mais cedo. Hoje não foi possível. Então, assim, minha mãe falando com a gatinha, tá? Então, assim, gente, ninguém é perfeito. Ninguém passou por aqui com perfeição. A Bíblia fala de maldição hereditária. Se a gente quer quebrar essas maldições hereditárias, a gente tem que agir diferente, tá? Porque tem umas raízes de amargura que vem, gente. Veio sobre mim isso ruim e graças a Deus me libertou. Porque tem uma raiz de amargura em mim, mas eu procurei me libertar, eu pedi o dom do Espírito, né, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim, contra essas coisas não há lei, tá? Tá lá em Gálatas 5, 22 e 3. Então, muitas vezes a gente vê o problema no outro, mas não sabe o que o outro tá passando, porque o problema também tá em nós, tá? Então, se você tem um casamento e você tá passando por várias provas, lembra aquele filme lá? Eu já assisti várias vezes, chorei, não fiz nada demais. Hoje eu penso, não era só eu o problema, os problemas não estavam só nele ou em mim, era em nós. Era nas raízes de amargura que não foram quebradas. Era na vida difícil dele que ele teve que aguentar como que eu posso dizer? Os desafios, ou as pessoas enchendo o saco dele, sabe? Fazendo bullying com ele. Também fizeram comigo. E assim, hoje eu vejo que tudo que eu passei é pra eu compreender, pra eu saber de onde Deus tirou. De onde Deus me tirou, de onde Ele tem me colocado diante dos problemas, tá? Recentemente passei por uma tormenta. E eu vi que Jesus estava comigo. Eu vi Jesus de ambas formas. E assim, Jesus, ele se manifesta. Eu gritei, gente. Eu gritei mais alto, porque eu nem tava. Era como eu não queria passar pela tormenta, mas eu gritei porque parece que eu ia passar pela tormenta, eu não ia, mas eu tive que passar para entender que ele continua sendo o caminho. Para mim também entender que a mãe dele é santa, pura, imaculada, tudo isso, entendeu? A Bíblia fala sobre o noivado, né? Jesus fala sobre as noivas, as que eram loucas e as prudentes. Eu, por muito tempo, fui a louca, a noiva louca, e eu não quero mais ser noiva louca, eu quero ser a prudente. Eu vim entender aquilo. Todo mundo achava, assim, muitas religiões dizem que a igreja é noiva de Cristo, né? Eu não sei o que dizer direito sobre isso. Ele fez uma analogia que o noivo, que na época eu acho que tinham vários noivos, talvez aquele fosse um casamento, não sei explicar, não sei entender direito o que ele tá. Talvez fosse vários casamentos, né? E tem as imprudentes. E eu fui, ou seja, eu não vou mais me dizer que sou imprudente, eu tenho tentado ter prudência. Inclusive, meu marido um dia saiu dizendo, tenha prudência, né? E ser prudente, gente, é agir com coerência. Agir como Deus quer que a gente aja. O mal existe? Existe. Mas você não precisa se contaminar. Nesses dias da minha vida, a tormenta foi tão grande. Eu digo assim, tormenta, eu vi alguém falar, eu acho que isso é atormentada. Eu fui tão atormentada. Inclusive, meu marido também ficou. A gente chorava o tempo todo. Eu colocava a mão sobre o coração dele. Eu
queria libertar ele de algo. Aí eu entendi que ele teria que voltar um pouco para nossa casa, onde a gente viveu por muito tempo. Casa que dizem que foi Jesus que nos deu. Olha que engraçado, que legal. A casa foi Jesus que nos deu. Mas eu ouvi que a pessoa podia derrubar a casa. Eu pensei logo, gente, será que ela tava falando dela ou de mim? Eu acho que era. Ela não tava falando dela, ela tava falando de mim. Porque a mulher sábia, ela edifica lá, ela não derruba lá. Ela edifica. Então, talvez, eu sempre ouvi isso em algumas religiões, né? Que teve um dia que eu mesmo me perguntei o que está escrito em tal versículo, tal versículo. A mulher sábia edifica lá, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eu pensei, Senhor, eu preciso melhorar, mas muita coisa eu precisava melhorar. E hoje, uma das coisas que eu mais quero ser é a mulher que edifica. Eu posso não ser a mulher de provérbios, tá? Eu posso tentar fazer o melhor que eu posso para conseguir ser semelhante à mulher de provérbios. Mas se eu edificar o meu lar, eu vou estar sendo a mulher de provérbios também. Então, assim, eu venho aqui falar para você. Se afastou do seu esposo por algum problema? Quem é o pai de seus filhos? É ele. É ele. Poxa, entende. Sabe, entende ele. Entende que não dá para ele edificar um lar sozinho. É muito difícil, até dá, sabe? Mas é difícil. É difícil. É você hoje que desacatou o seu esposo por algum problema, você não obedeceu, quis ser superior a ele. Como um dia eu estava transtornada, gente, mas eu fiz uma coisa transtornada que não deveria feito, ainda consultei a Deus, veja só. Por isso que ele me disciplinou bastante e eu agradeço a disciplina dele. Eu não posso desacatar meu marido, assim como eu não podia desacatar meu pai, tá? Eu lembro que meu pai era um homem, como eu posso, convicto das convicções que ele tinha e ele queria que eu fosse, eu não sei o que ele queria direito de mim, às vezes ele dizia umas coisas meio contrárias, mas tudo bem, entendia. Então, meu pai terreno, eu tô falando, tá? Que eu tenho outro pai, nós temos, né? Que é o nosso Deus. Então, se você quer edificar seu lar, não quebre. Porque eu era tão quebrava mesmo, gente. Eu era maluca, como se diz. Eu chegava a quebrar portas-retratos só porque alguém virou o porta-retrato para trás, rasgava fotos. Olha só. Eu tinha um relacionamento, eu tenho, graças a Deus, até hoje eu quero que dure. Pra sempre, o máximo, pra sempre, tá? Assim, meu relacionamento, eu quero que dure meu casamento. Mas eu rasgava a foto, ou seja, a última foto que eu tinha uma foto linda, como ainda quando eu namorava com ele, meu pai, eu mostrei pra ele, disse umas coisas. Ele era muito bonito, nós éramos, e a gente ainda é a semelhança de Deus, né? Então somos bonitos. Eu mostrei essa foto e meu pai não gostou, tá? Meu pai era muito ciumento comigo, mas dizem que Deus também é ciumento com a gente, né? Até que ele conheceu, ele entendeu, e ele... Porque meu pai que não me entregava pra ninguém, não, assim, ele tava certo, não tô corrigindo, ele tava certo. Até que sim, ele, depois que já tinha um filho, ele falou, você leve a única peça que eu tenho, assim, porque ele quis falar do casamento, né, que ele tem outros filhos, mas, duas outras filhas, mas que vieram a conhecer ele por pouco tempo e tudo. Gente, aqui eu tô dando um breve testemunho, então breve, né, longo, sempre falo muito, quando eu falar, eu falo muito. Me perdoe, tá? Eu não resumo muitas coisas, não, sou meio detalhista. Então, assim, eu não sabia como ser esposa. Eu acho que ele não sabia também como ser esposa, tá?
ele tava ainda se preparando, tá? Ele saía de casa orando, rezando, né, pra as coisas dar certo e... enfim, eu, por um tempo, eu tive que esperar em Deus, sabe? Eu vejo que aquilo não foi uma prisão, foi antes eu achava que eu tava presa em uma casa com a criança, mas não era bem assim. Eu ainda não sabia ser esposa, eu ainda não tava pronta. Então tudo aconteceu daquele jeito porque teve que ser. Não vou culpar Deus, a culpa é minha, né? Dele, talvez. Então, depois de tudo isso, é que eu entendi que eu tenho que passar por isso. Eu tenho que passar por muitas coisas. Edificar um casamento não é fácil, gente. Edificar, que eu digo, é permanecer no casamento. Vocês vão passar por tanta luta. Vocês que ainda não casaram, se preparem. E se preparem no Senhor. Qualquer coisa, vá com Deus na frente, porque vai ter tanta coisa querendo destruir o seu relacionamento com seu esposo, sabe? Seu marido. Coisas e mais coisas e mais coisas, e tantas coisas. E só suporta, tá? Eu tava lendo um livro, e tava tentando fazer. É um filme muito lindo que eu assisti, tá, gente? Vocês podem procurar. É A Prova de Fogo. Porque eu acho que a gente meio que fez sem querer, a gente tava fazendo esse teste. Não é prova de fogo, não é pra queimar, não é pra destruir. É pra não passar por a destruição. Eu comprei um caderninho, só que eu comprei um caderninho tão... mas tudo bem, eu gosto dele. Ele até prega na minha mão, as coisas assim. Mas eu ainda tô na paciência. Olha, eu ainda errei, eu acho que na época da paciência. Então, tem um pilar muito importante, que é a paciência. Gente, você vai passar por tanta coisa. Não desista, tá? Porque o primeiro é a paciência, segundo o Senhor que fala. E ele diz que quem conseguir passar por todas essas coisas receberá o melhor prêmio, tá? E hoje eu vou falar um pouco sobre a paciência. Eu pensei que eu ia escrever igual o livro, mas eu ainda tô passando na prova. Mas talvez hoje seja o dia de eu escrever um pouco sobre a paciência. Eu não tenho como escrever com as palavras do mesmo autor, entendeu? É bem difícil, porque é um livro. Ele mandava você escrever em algum lugar. Eu comprei um caderno, achando que eu ia passar pelo desafio da paciência. Você acha que o desafio da paciência é só com você? Com seu esposo? Não, é com várias pessoas. E eu só coloquei o nome paciência. Desde então eu não escrevi mais nada. Então eu tô passando por ele. Venho aqui falar sobre isso. Eu tô passando por um desafio no meu relacionamento, no meu casamento, no meu matrimônio, no meu esposo. E eu acho que agora que eu cheguei no primeiro dia, ou eu não passei nem o primeiro, nem concluí. Eu acho que ainda não tenho nada pra falar sobre a paciência. O livrinho tá aqui. Ele veio como veio, então eu vou querer ele como veio. Até que peguei dessa cor, tem outras cores, gente. Ó. É pra gente ter paciência mesmo. Porque quando você pega... Que essa foi minha escolha, tá? Eu não pensei muito, eu acabei pegando esse livro. Ele é meio pegajozinho, assim, fica umas coisinhas. E eu acho que eu peguei o certo. Que é aquilo que você não joga pro outro, ou que você, volta pra você. Ou seja, se algo você pensa... Sabe aquela pessoa que atira uma brasa? Uma brasa não, um carvão, uma brasa, lá. Ela também prejudica a harmonia, tá? Ó, é isso. O que eu não tive, eu vou só abrir aqui, eu vou pedir permissão a Deus pra abrir o caderno. Foi eu que escolhi, gente. Eu que escolhi, eu que imaginei escrever o desafio. Então, ainda tô sendo provada pra ver se escrevo. Eu comecei só a capa.
achando que ia ser fácil. Ó, vou mostrar aqui para vocês o que eu escrevi. Ó, o desafio de amar. Ó, o amor é uma casa onde entramos e decidimos não sair. Mas ele também diz assim, que se a gente sair, Deus coloque anjos para guardar a nossa porta, né? Ó, que Deus mande anjos para guardar a nossa porta. Aí aqui, ó. Você vê sempre que eu pego nele, vem as coisinhas, mas não é nada mais não. É só uns brilhinhos, porque ele tem um brilhinho. Ele é pretinho e tem um brilhinho, tá? Eu comecei a fazer a apresentação. Veja só, eu comecei a escrever a apresentação e o nome Paciência. E olha só, porque talvez eu ainda não tenha escrito, né? Nada para escrever, ó. Receba este livro, gente, que não é meu, tá? É o livrinho que eu tô escrevendo com a minha própria mão, tá? Mas essas palavras não são minhas. É de um outro ator aí, um outro autor, bem legal. Gente boa, a voz dele. Nossa, a voz do sim, assim, que sabe? Ó, receba este livro como um alerta. Ó, essa jornada de 40 dias não pode ser encarada superficialmente. E lá é um desafio. E na maioria das vezes, um processo difícil. Difícil, tá, gente? Mas cuida, continua. Tem fé que vai dar certo. Um processo difícil, mas incrivelmente recompensador. Aceitar este desafio exige uma mente determinada e decisões firmes. O seu propósito não é de se experimentar por pouco tempo, e aqueles que desistirem cedo perderão os maiores benefícios. Se você se comprometer com um dia de cada vez, de cada vez não, gente, é um dia. Se você se comprometer com um dia de cada vez em um período, eu não botei o período. Você vê que é difícil, mas não é impossível. Nada é impossível para Deus. Então, assim, eu vou pesquisar um pouquinho mais, tá? Hoje eu li sobre... Eu falei, né? Dei um breve testemunho. Ou seja, aquilo que você não permite, que você quer dar pro outro, acaba voltando para você se não for bom, tá? E se for bom, também volta. Eu creio, né? Ó, que fala... Voltando para o que eu tava falando de Jesus... o que ele diz? Eu sou a luz do mundo. A luz e a escuridão são as duas realidades opostas, mais evidentes dessa vida. Existem também no mundo espiritual. Jesus disse: quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? E existem também no mundo espiritual, viu? Referindo-se à luz espiritual que ele faz brilhar sobre a luz da humanidade. Quem o segue não andará na escuridão, mas seguirá a luz da salvação. De novo, Jesus começou a falar e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a vida eterna.
Está em João 8,12. Aí, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Julgado porque não crê no Filho único de Deus. E assim, o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão. Fazem o que é mal, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém as veja. As coisas más que eles fizeram, mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz que possa ser vista claramente, que as suas ações... Perdão, gente, só um segundo. Graças a Deus, acho bom quando abrir a boca, mas não devia abrir aqui, né? Não devia bocejar aqui, né? Mas desculpa aí. São feitas de acordo com as vontades de Deus. Gente, é isso. A vontade. O que eu tenho pra hoje pra dizer é isso. Sobre edificar o seu casamento e qualquer coisa. Eu tenho fé que dá certo, tá? Tenho fé em Deus que os casamentos não foram feitos para ser destruídos. É que o inimigo sempre se mete na vida de alguém. Às vezes ele se mete antes mesmo da pessoa casar. Ele se mete porque ele é permitido entrar por alguma brecha, né? Então hoje eu quero salvar, não só meu casamento, mas ajudar a salvar outras pessoas, outros casamentos. Eu não sei se eu devo me meter, sabe? Eu acho que tem lugar que eu não devo me meter. Tem coisas que eu não devo me meter. A não ser que a pessoa queira a minha ajuda. Porque eu ainda tô passando por isso. Eu acho que hoje foi um passo bem legal. Bem bom, foi um passo que Deus colocou no meu caminho. Porque a gente tem que pedir perdão, né, gente? Antes de você querer ter algo novo, você tem que deixar todas as coisas antigas, assim, que não lhe edificaram, que não fizeram bem, para você poder viver uma realidade plena, seu marido, seus filhos. Sei que tem muita gente hoje fugindo de casamento. E realmente, gente, não é fácil, tá? Não vou dizer aqui que é fácil. São duas pessoas diferentes. São duas pessoas que, embora sejam uma só carne, às vezes elas se repelem, mas às vezes elas voltam. E se você ama seu marido, manda um pouco, perdoa. Perdoa. Não é 70 vezes 7. Então vai perdoando. Porque se um dia ele for embora da tua casa e não quiser voltar, a culpa não é tua, porque não foi tu que mandou. Se ele quiser voltar, abre a porta e deixa ele entrar. Só que em questão de adultério é muito difícil, mas ainda assim pode perdoar. Gente, tem gente que perdoa tanto. Dá hoje perdoando. Isso não dá como você diz? Isso não dá o direito da pessoa continuar fazendo essa mesma coisa. Mas isso é de cada um, entendeu? Adultério é muito difícil, é muito complicado, mas tem pessoas que perdoou mais de uma vez, tá? E é você que escolhe, sei com você, sua sabedoria. Nem sempre vai ser cada volta um recomeço, mas às vezes vai ser cada volta um recomeço, sim. O importante é você amar essa pessoa, como ela é, do jeito que ela é. Eu acho que o meu problema é que eu queria tanto ajudar de uma forma, aquela forma era absurda, era uma aberração, Deus me livre. Então, assim, eu entendo, meu Deus, quando ele não dá o que eu quero, porque ele tem algo melhor. Então, assim, eu hoje sou uma esposa tenho 2 filhos lindos, para honra e glória do Senhor. Que mãe não acha seus filhos lindos, né? Mas eles são bem a semelhança
Meu Deus, Deus poderoso. Enfim, aí é isso, gente. Vamos perdoar mais, vamos. Não é só pra uma pessoa ou outra. O perdão, você deve perdoar a todos. Eu tô querendo muito. Assim, sabe, não é que eu queira muito. Eu sei que eu errei muito com algumas pessoas. E aí eu perdoei, depois ela não perdoou, aí depois acabou ficando longe, tá? Mas eu não as odeio, pelo contrário, eu as amo, às vezes lembro delas. Lembro dela com muito carinho, sabe? Eu lembro dos momentos bons. É porque assim, gente, tem momento bom e tem momento ruim. Eu lembro do momento que ela me considerava. E eu lembro do momento que eu a considerava muito. Mas o inimigo sempre. O inimigo, a gente mesmo, não sei de quem é a culpa, gente. A gente se ofende, se magoa. É uma pessoa que eu admiro, tá? Mas que tava. A gente tava sem se unir direito. Acho por ainda raiz de amargura, alguma coisa, eu não sei. Alguma coisa que ela não me perdoou, que eu não perdoei, olha que só. Então, o que eu digo pra você hoje é perdoe liberalmente. Se alguém botar na tua casa e te pedir pra entrar, entre. Coloque um tapete, bota um café. Ah, o tapete dele. Coloca um café pra ele, coloque. Se tiver algo pra comer, porque às vezes também, gente, nem sempre a gente tem tanta fruta, tanta comida. Às vezes a gente passa por problemas também, assim, que não tem muita coisa. E não é por isso que as pessoas devem estar indo na casa. Eu não posso ir na casa da pessoa que eu fui, eu julguei algo, ela também viu, julgou algo. Então, isso é um inimigo, tá? É um inimigo. Então, vamos perdoar as pessoas da nossa família. Mesmo que a gente se sinta um pouquinho de do jeito que a gente não é, a gente também não tem tanta santidade. Mesmo que os nossos projetos não dê certo, tá? Projetos materiais, o nosso maior projeto aqui, o nosso maior ministério é a nossa família. E nossos familiares também são, né? Família, né? Uma outra família, mas o nosso maior ministério, como esposa, como mães, como a nossa casa, nossos filhos, nossos descendentes. Eu sonho tanto ter meus descendentes e eu quero. É uma coisa que eu sonho muito em ser uma boa nora. Se um dia a gente sempre fica assim meio assim, né? Pensando, será que um dia eu vou ser avó? Mas se um dia eu for ser uma avó, eu quero entender o papel da minha nora. Eu quero entender que antes é a minha nora que manda no filho dela. Tá no meu filho. Não é assim? Você deixa o seu filho ir com a sua nora e quando volta é os netos. E você não é obrigado a também ficar com o neto, não, mas é bom ficar com o neto. Se você tiver coragem para isso, fique. Deixa eles viver um pouco também. Às vezes sua nora vai precisar de um tempo, seu filho. Então, se você puder ficar um pouco, seus netos fiquem, não reclamem, gente. Aprender a não murmurar é muito importante, ó. Deus é amor. Se Deus nos ama, a gente tem que amar as pessoas, gente. Então, que raio de amor é esse que não... Que a gente não pode amar as pessoas? Eu tô falando isso de mim, gente. Tô falando de mim mesma. O amor é tão abrangente, é tão maior do que a gente pensa. Tem hora que a gente tá tão cheio de amor que a gente vai assim, que o amor, a paixão de... Tipo assim, até por Jesus tem uma época que a gente tem uma paixão assim muito grande, sabe? Quando ele entra na nossa vida. E depois tem que virar também um amor, né? Uma paixão e um amor, porque a gente não... Jesus é espiritual, tá? E a gente não pode ficar nessa paixão toda, né? E se bem que a gente sempre deve ter o amor de Jesus. Claro, se o amor de Jesus a gente não vive direito. Então, assim, esses dias, pra mim, o mundo tava se acabando, tá? O mundo que eu falo,
o mundo assim tava abalado. Eu dei um grito que eu chamei Jesus bem alto. Eu vi um homem de vermelho, olha, sem julgamento, tá, pessoas? Eu acho que esses meus vídeos não estão chegando bem onde eu queria chegar. Então, se não tá chegando muito, é porque Deus não quer que as pessoas escutem o que eu tô falando. Então, tudo bem, até agradeço. Mas se vai chegando em algum lugar, eu vi Jesus. Não vi esse homem, eu não sei se era Jesus. Enquanto eu gritei, passando, a gente nem tava com tanto problema assim, mas eu gritei antes. Passou, tava com meu esposo no quarto e passou um homem olhando pra você assim, de vermelho. Eu não posso afirmar que era Jesus, quem era? Mas depois eu vi uma visão que eu entendi que assim era Jesus. Quando eu abri a janela, ele estava do lado de um ótimo carpinteiro, atrás, entendeu? Aí eu entendi espiritualmente que ele sim era o carpinteiro, então podia ser, como Jesus era carpinteiro, né? Então eu imaginei, assim, espiritualmente que aquele seria Jesus. Só que ele não vinha montado num cavalo branco, nem sobre aquela ira que tem na Bíblia, no Apocalipse, tudo aquilo, né? Não veio desse jeito. Graças a Deus, eu que estava vivendo um tremendo Apocalipse dentro de mim. Mas, eu vi pela janela. Tem um homem aqui que ele tem um negócio de carpintaria muito bonito, assim. Ele faz móveis de madeira mesmo, madeira. Então, ele tava, o que esse homem ia estar lá do outro da rua e o homem lá atrás, só com vestes normais? Por isso que eu digo, gente, não maltrate ninguém. Não seja ofensivo com ninguém. Eu tenho que mudar muita coisa em mim, porque esse homem, ele não tava vestido de túnica, tá? E mesmo assim eu entendi que era Jesus. Ele não tava com a túnica, ele não tava com a mesma roupa dos filmes que eu assisto, ele não tava. Mas ele olhou pra mim, indo pela janela, eu olhei pra ele e eu entendi sim que espiritualmente que era ele. Ele colocou o carpinteiro lá do outro lado e ele tava atrás dele, do carpinteiro, tá? Então tratar bem as pessoas, seja humilde com qualquer um, não pelas bênçãos de Jesus, mas porque quando Jesus veio, ele disse sim, se vocês fizerem pelos meus pequeninos, o que vocês fizerem pelos meus... Ai, meu Deus, como é o nome? Pelos aqueles que foram presos. Gente, por incrível que pareça, eu não fiz nada, mas um dia eu fui visitar em Missão Velha uma pessoa que tava presa. Eu acho que eu falei alguma coisa, não sei se eu falei alguma coisa, mas eu acho que eu falei de Deus sobre a pessoa. Porque lá era mais fácil de visitar, que eu não tenho como, gente, visitar. Mas tem uma pessoa que tá no presídio que eu sei que ele vai se reerguer através de Cristo, que Cristo vai dar algo melhor pra ele, tá? É um conhecido. E que Cristo é para libertar. E por mais se ele passar sofrimentos e demais coisas, Jesus vai cuidar. Eu creio que ele vai sair lá não uma pessoa não morto, mas vai sair vivo em Cristo, sabe? E eu creio que ele vai aceitar os planos de Deus na vida dele. E ele não parece um menino mau, sabe? Ele não é uma pessoa mau. Ele só tá fazendo algo errado. Que pra sociedade é errado. E se é errado, pra todo mundo, tá? O povo diz que fala pela boca de Deus, né? Mas assim, ele tinha filhas, ele tem, né? Filhas pra sustentar e, enfim, tem quem precise dele, tá? Mas que eu queria que o senhor, assim, pedir, assim, que ele
sai uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Que em Cristo Jesus a gente muda, gente. É como se você realmente morresse e voltasse. O bom é que você volta. Só que você volta com uma visão diferente das coisas. Você volta com mais amor, com mais compreensão. E você não nega o amor de Jesus. Porque não pode negar, gente. Não vamos ser Pedro. Eu acho que eu já fui Pedro muitas vezes. Porque na época que eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu aceitei de uma forma vã, sabe? Uma forma qualquer. E eu não entendi o que era aceitar Jesus na vida. E hoje eu entendo melhor. Não digo que eu entendo completo, eu entendo melhor. Então, assim, esse testemunho é grande, gente. Então, assim, eu venho aqui porque eu venho com... eu tenho um amor pra falar das coisas de Deus, das coisas de Jesus, sabe? Eu não falo não com interesses financeiros. Claro que eu tenho esse canal, não sei até onde ele chega, não sei como ele chega. Mas claro, se Deus quiser me honrar através de algo e que ele achar que eu tô fazendo correto e tiver alguma prosperidade financeira, eu não vou dizer que eu não quero, como eu não vou querer, né? Mas a intenção não é essa, a intenção maior não é essa. Mas eu não vou rejeitar se ele disser, fala, filho, eu vou te pagar algo porque tu tá fazendo o canal. Que às vezes a gente precisa, mas eu creio que a prosperidade dele pode vir sem ser de canal, entendeu? A prosperidade dele pode vir de várias formas, tá? E aqui mesmo é um lugar que eu venho com amor para falar algo que Deus fez na minha vida. E se você quer que ele também faça na sua, se achegue a ele. Se achegue a Jesus. Você pode amar a mãe dele de todas as formas. Pode sim. Mas você precisa dele, que é o caminho, tá? Você dele também, tá? Ele é o caminho. Então, hoje é isso. Eu estou aqui pra falar mais uma vez do amor de Deus. Você que assistiu e gostou, coloca um comentário, um joinha, sabe? Às vezes a gente precisa sentir que as pessoas estão... Não é sentir, a gente precisa, como é que se diz? Ver que as pessoas estão assistindo, estão gostando, ou estão se identificando com alguma coisa, ou que o que eu tô falando aqui é bom, é algo bom. Então, se for bom pra você, deixa um joinha, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá? Tchau!